Boa tarde, amigos. Estamos abrindo nosso preliminar, a imagem do futebol, nesta tarde quente, na capital do estado do Rio Grande do Sul, na grande Porto Alegre, né? Nós estamos falando direto de Canoas e promete, né? Para alguns, chuva esparsa. Para outros, esse calorão que vai persistir durante o final de semana. Ontem, uma boa atuação do Internacional. Parece que o Internacional está adquirindo, e essa é uma palavra que eu gosto de usar, substância. Né? Porque o que é substância? Mesmo que eu não jogue o fino da bola, vai lá e ganha de 1-0. De 1-0, não sofre um assédio demasiado do adversário. Quando joga bem, faz 2-3, de ontem poderia ter feito 2-3, o primeiro tempo foi só razoável, no segundo tempo o Internacional esteve a ponto de fazer mais gols. Mas o Internacional ainda está em formação. E o Grêmio vai para um jogo, senhores, contra o Juventude, muito forte. E eu estava ouvindo há pouco a Rádio Grenal e até discordei dos amigos, dizendo o seguinte: Grêmio e Juventude jogam só pela vitória. Não, o Juventude joga pelo empate. E aí é que mora o perigo. Porque se o Juventude tem 9 pontos na tabela de classificação, empatando vai a 10, o Grêmio tem 7, empatando vai a 8. E o Juventude já passou pelo Clássico Caju, tá? Enquanto que o Grêmio ainda vai ter que passar pelo Clássico Grenal. Se o Grêmio só empatar com o Juventude, o Grêmio pode ser que tenha que vencer o Clássico Grenal. Porque se empatar, vai chegar a 12, e com 12 eu não sei se classifica. E hoje à noite nós teremos 2 partidas, Dr. Roberto Sigma, Maurício Freitas, decisivas no Campeonato Gaúcho. Novo Hamburgo é a última chamada, né? Se empatar, vai chegar ao máximo ainda de 13 pontos, mas dificilmente vai ganhar as 2 últimas. Novo Hamburgo tem que ganhar o seu jogo para chegar a 9, e ainda assim a tendência é que permaneça na zona do rebaixamento. E a outra partida que nós teremos decisiva, São Luís e Cruzeiro. Esse jogo foi antecipado de domingo para hoje. São Luís e Cruzeiro, lá em Ijuí. O São Luís ganhando vai classificar-se com antecipação de 2 rodadas, vejam só. E o Cruzeiro, né, precisa ganhar para ainda sonhar com classificação. Se empatar, vai continuar lutando apenas para não cair. É o nosso Campeonato Gaúcho, que para muitos não tem peso, não tem valor, não deveria existir, mas experimenta perder o Campeonato Gaúcho. E mais, experimenta perder uma sequência de 6, como foi o que aconteceu com o Grêmio, e chegaria a 7 no ano passado, se o Inter não perdesse a final para o Novo Hamburgo, e esse ano poderia ser octa o Internacional. C não joga. Mas estou dizendo, experimenta ficar um bom tempo sem ganhar, ver se não tem pressão. Claro, o Grêmio agora ganhou 3 títulos em 3 anos, a tendência é que dê uma arrefecida na cobrança. Mas deixa eu começar por aí com o Dr. Roberto Sigma. Campeonato Gaúcho vale ou não vale? Boa tarde. Vale. O senhor uma vez chutou uma porta lá para ganhar um campeonato do Renato? Lá, É o que dizem, né? O senhor era vice de futebol, o Falcão era o técnico. É o que dizem. Mas acabou com a equipe sub-23 quando foi eliminado no Gauchão, no primeiro turno pro Cruzeiro. Contra o Cruzeirinho, No né? outro ano. Mas eu... Esse foi em 2011, né? Não, foi 2010. Não, 2011. 2011. Não, o Inter perdeu o campeonato foi em 2010. Não, mas é que esse caso perdeu o primeiro turno e no segundo turno o Inter se classificou e foi pra final. Sim, só ficou Copa um ano. Farroupilha, aquela, como é? Taça Piratini e Farroupilha. Só né? ficou um ano só como vice de futebol. Então foi Fiquei 8 2011. meses. 8 meses. Foi 2011, claro. Mas eu havia ficado antes como diretor de futebol, né? Eu fiquei durante um período longo, até o Mundial, eu fiquei como diretor de futebol, né? Olha, Rec, eu acho que o Campeonato Gaúcho é dever dos grandes ganharem, né? Não dá para desqualificar o Campeonato Gaúcho, e eu acho que ele está inserido numa fase de retomada, né, de construção da equipe, de retomada da equipe, que vem depois de umas férias, né? E ele passa a ser fundamental, porque ele revela quem se preparou e quem não se preparou, né? Eu acho que o Internacional, como tu disseste, lamentavelmente o Internacional perdeu um título importantíssimo ano passado para o Novo Hamburgo, porque ele vinha numa sequência de vitórias. E a sequência é um baita título. É um baita título, é isso aí. Aliás, quando eu tinha lá meus 10, 11, 12 anos, eram os únicos títulos que nós tínhamos aqui no Rio Grande do Sul.
hepta, octa, né? Era isso. Dificilmente depois é que o Internacional começou a ganhar, né, os campeonatos brasileiros e começou a ascender no cenário nacional, mas antes era o que nós tínhamos. E isso tem muito valor, eu digo, isso é obrigação. Essa é a obrigação. É quase como aquele nosso filho que está no colégio e assim, a obrigação é passar. Se passou com 10, é outra história, né? Mas a obrigação é passar, né? A obrigação é tirar a média, 5, 6, aquela necessária para passar. E o gauchão é obrigação para os dois grandes ganharem, por uma razão muito simples. Basta comparar folha de pagamento, estrutura de jogos, né? Basta ver o ônibus que o Internacional viaja e o ônibus que as outras equipes viajam. Então não tem explicação. É obrigado, né, a ralar e ganhar o Campeonato Gaúcho. Não dá para desmerecer. Eu acho que, por exemplo, isso que está acontecendo com o Grêmio hoje é muito ruim para o Grêmio. Não sou gremista, mas é muito ruim. Deve ser muito ruim enfrentar uma situação dessa, de correr o risco de ser rebaixado no Campeonato Gaúcho. Né? Claro que tenho certeza que a Federação Gaúcha de Futebol não vai deixar isso ocorrer. Mais uma vez o tapetão vai surgir e eu sou capaz de apostar nisso, se isso de fato ocorrer. Mas é muito ruim, é vergonhoso. Não adianta, lá na alta ponta estou disputando a Libertadores e fui campeão da Libertadores no ano passado. Sim, mas e no futebol aqui? O que está sendo demonstrado, né, no futebol gaúcho, no futebol local? A ausência de condições de ganhar de equipes que são equipes menores. Hoje o Renato deu uma entrevista, mudando de saco para malha, eu vou voltar ao gauchão e vou voltar às outras questões com o Dr. Roberto Sigma, e para atualizar o noticiário pro torcedor do Grêmio, ele disse que o Arthur está fora, que ainda não se sente à vontade. Falta assinar. Quando assinar com o Barcelona, vai curar a Barcelonite e ele vai jogar. Esse final de semana é decisão para o Grêmio e ele não vai jogar. É que eu volto a dizer aqui, eu acho que o Dr. Sigma vai concordar comigo, o Maurício também. Já falei outras vezes, falei na Rádio Grenal também. O Arthur é o maior negócio da vida dele, por enquanto, que eu acho que depois pode passar por outros maiores negócios dentro da Europa, e é o maior negócio da história do Grêmio. Então eu respeito. Isso aqui não é nem ironia, fina ironia, chamar de Barcelonite. Agora é uma constatação de necessidade. Vai a campo, sente alguma coisa, tem outro exame médico, periga melar um negócio de 40 milhões de euros. E o Grêmio não vai arrumar outro comprador neste momento, nesta janela, né, por 40 milhões de euros. Na verdade, a janela já até terminou, né? Mas o Grêmio vai vender para entregar no final do ano e tudo mais, já se sabe, vai receber à vista os 30 milhões. É um negócio extraordinário para todo mundo. E tomara que seja também para o Barcelona, que daí para o bem do Arthur, para o bem do futebol brasileiro, que está surgindo aí um craque. Eu não sou daqueles mais apressados que quer comparar com o Iniesta. Se entrar na área pode ser o novo Iniesta. Por enquanto dá para comparar com o Xavi, por exemplo. Né? Tá bem, e já não é mal. Né? Ser é uma bela comparação, né? Titular do Barcelona há muito tempo. Né? Então, para aí. Agora, que não vamos dizer que ele está lesionado ainda, ele ia jogar contra o Veranópolis faz mais de mês. E a lesão dele, aí nós podemos nos preocupar também com a lesão do Neymar. Né? Porque a lesão do Arthur já dura 100 dias. 100 dias. E é uma coisa que é inegável, né? Que eu enfrentei isso dentro do Internacional, né? Vocês acompanharam situações como essa. A pior coisa que tem é quando o jogador está presente fisicamente no clube e a cabeça está lá no Barcelona, entende? Pensando em sair. Por quê? Mas também não dá para condenar o jogador por isso. Não, mas é isso que eu estou dizendo. Porque essa é a profissão dele. Não, e são milhões. E a carreira dele, se ele sai e vai para o Barcelona, é outro encaminhamento. E aí, isso é que eu bato muito com algumas visões mais apaixonadas de alguns torcedores. Não, mas ele devia ser gremista, ou ele devia ser colorado. Não, beijar a camiseta é a coisa mais simples do mundo. Tanto que a primeira coisa que acontece quando o jogador é apresentado é ele botar a camiseta do clube que está sendo contratado. E alguns já beijam na chegada. Mas isso é um gesto simbólico, que significa o quê? A partir de agora, assinado o contrato, eu recebendo o que foi
contratado, eu vou fazer o máximo por esse time, tá bem? Ele vai sair dali e vai beijar do outro. Minha dedicação será para esse time, não é paixão. Mas isso é uma profissão. Tem Então, as exceções sim, que às vezes fomentam isso. É. Eu acho que tem, Falcão, Fernandão, tem vários jogadores identificados, Valdomiro, que são identificados com O próprio D'Alessandro. O próprio D'Alessandro, que é muito identificado com o Internacional. Muito identificado com o Internacional. Aliás, o D'Alessandro tem muitas vezes que ele toma algumas atitudes, nem é por ele. A gente fica olhando, mas o que o D'Alessandro quer com isso? Né? Por exemplo, quando aquele jogo, eu disse aqui também, D'Alessandro disse assim, nós temos casa, nós queremos jogar no Beira-Rio, mas ele nem ia jogar. Era o time reserva. Ele é torcedor. Não, e aí o que ele queria com aquilo? Ferrar o Grêmio. Claro. Deixar o Grêmio jogar no domingo e na terça. Não, parei, eu vou jogar no sábado. Sabe que uma vez eu estava chefiando a delegação do Internacional e fui para aquela pré-temporada em Bento Gonçalves. Né? Fui para a pré-temporada em Bento Gonçalves. E foi uma festa quando o Internacional chegou em Bento Gonçalves. Uma festa na entrada da cidade, não sei o quê. E lá pelas tantas, uns torcedores de uma outra agremiação rival, né? Eram gremistas, fardados, com camiseta do Grêmio, não sei o quê, fizeram um grupo, que era um grupo grande, e vieram pela calçada em direção ao hotel, gritando tudo que tu pode imaginar contra o Inter, né? E eu estou assistindo aquilo, porque eu estava com medo que invadisse o hotel. Tá? Era um momento muito ruim do Grêmio e os torcedores estavam muito revoltados e eles vão invadir o hotel aqui. Bento não é colorado, Bento não sei o quê. Bom, aí fui falar com o Osmair, da segurança, chefe da segurança, para não sei o quê. Mas enquanto isso, né, eu ouvi uma vozinha lá no fundo que dizia assim, irro disso, irro daquilo, irro disso, irro daquilo, aquilo é Grêmio, não sei o quê, né? E uns gelo voando pela janela, né, tio? Era o gringo? O gringo é torcedor, tio. O cara que quer 500, 600 pau por mês tem uma mas hora. nisso aí é uma criança, porque ele é criança no bom sentido, porque é um torcedor, é mais ou menos como eu tenho um amigo que é juiz em Pelotas e que é torcedor do Brasil. Né? Todo mundo mesmo, mas ele é um lorde inglês, é um cara que não levanta a voz, que não sei o quê, e aí os caras filmam ele 5 minutos no dia de jogo do Brasil. Ele joga a rádio, ele se pendura no alambrado, ele não sei o quê. Então, futebol tem dessas coisas. Então, movido pelo quê? Pela paixão. Eu não tenho dúvida que o D'Alessandro é apaixonado pelo Internacional. E aí os caras dizem assim, ele é apaixonado pela grana, mas a grana ele ganharia em outro lugar. Porque ele tem talento. O problema é quem não tem talento. Aí não adianta nem abraçar o time. Aí não adianta ser apaixonado. Ser abraçado. E a outra reclamação que faz, mas o Internacional Dali dependente, né? D'Alessandro dependente, não sei o quê. Bom, mas isso também é responsabilidade do Internacional. Por que não preparou outro jogador para ter como opção? E por que não prepara ou contrata outro jogador como opção? Até não entro nem nessa aí. Por que não prepara com adjuvantes melhores? Pois é. Porque também. Se ele é Dali dependente, então vamos colocar outros coadjuvantes melhores para não ficar tão Dali dependente. Aquele jogo contra o Remo, por exemplo, o D'Alessandro, nos últimos 2 minutos, o juiz deu 5 de acréscimo, 4 de acréscimo. Ele acabou com o jogo. A bola não andou, ele caiu 3 vezes. E segurava a bola com a mão e xingava o árbitro. Quer dizer, claro que isso é arriscado. Ontem, por exemplo, ele tomou um cartão amarelo besta. Está 2-0 para o Internacional, ele vai discutir com a bandeirinha. Você se lembra com a Neuza, né? Na época do Fernandão. Né? O Fernandão também. O Fernandão tinha um protagonismo tão grande fora e dentro de campo, que quando ele estava mal, o time não jogava, porque o time não queria se descolar e se destacar do Fernandão. Então, ele freava. Né? E isso freava. Que tinha jogadores de temperamento e de alta competência dentro de campo. Tinga, Alex, era uma equipe de... Mas com temperamento, jogador com temperamento. Com força, com capacidade. Muitos torcedores, conselheiros, colocam o Sarrafiori, esse menino argentino, como um possível substituto do D'Alessandro. O senhor vê esse movimento? É possível? Porque alguns fazem essa ilação apenas por ser estrangeiro, né? Maurício, muitos não viram jogar ainda. Eu não faço essa ilação. Aí é o torcedor da independência, não é o time. E aí tem que dizer, só falta ser loiro, meio careca, não sei o que, sabe? Mas assim, eu não vejo isso, porque o D'Alessandro tem toda uma história no futebol. Quando ele veio para o Internacional, ele estava precisando, né, mudar um pouco a sua história, resgatar a sua história no futebol, e ele fez isso, casou
né? É como eu digo, quando uma equipe consegue ser campeã, há um elemento que é um elemento imponderável. Porque os elementos ponderáveis a gente pode... Bom, vamos contratar os melhores jogadores do Brasil, disponíveis no Brasil, contratamos. Quem é o melhor treinador do Brasil hoje? Fulano de tal, contratamos. Né? Melhor preparador físico, melhor botando tudo isso dentro de uma estrutura que é de um clube grande, pagando em dia, não sei o quê. Muitas vezes, olha, não são poucas, essa equipe, né, que representa esse clube não consegue ganhar o título, vai ganhar o título outra. O Defensa lá do Uruguai, não sei o que, vai disputar a Libertadores, um clubezinho da Bolívia. Por quê? Né, ou mesmo um clube pequeno daqui, muitas vezes houve. Por quê? Porque há um elemento imponderável, que é aquilo que se chama no vestiário, fechou o vestiário. Fechou o vestiário, o que é? Todos estão focados no mesmo objetivo. Não tem ninguém que foge daquele objetivo. Então, não tem inimizade, não tem ciumeira, não tem crise com a direção, não tem crise com o treinador. É assim, é Alice no País das Maravilhas. E enfrenta qualquer coisa, né? Então, o D'Alessandro se encaixou numa estrutura dessa. Né? Ele fechou com o Internacional fechou com ele. Eu não sei se outro jogador se enquadraria, né, na mesma situação. Pode ter até as mesmas características para jogar futebol. Não sei, não vi. Né? Pode ter as mesmas, mas isso não significa que possa exercer o mesmo papel que o D'Alessandro exerce hoje. Agora, deixando de lado a vitória de ontem, deixando de lado o que virá daqui para frente, tem algumas estatísticas que chamam a atenção. Não é em cima da vitória de ontem, não é nessa sequência. O Odair nunca perdeu no Beira-Rio e nunca empatou. Só ganhou. Será que ele conhece o caminho das pedras do Beira-Rio? São 18 gols marcados, 2 sofridos, 8 jogos, 8 vitórias. Se continuar nesse patamar aí, nesse tranco, o Odair daqui a pouco pode fazer uma campanha surpreendente no Campeonato Brasileiro. Mas parece que conhece, né? Porque quando os números dizem que conhecem, é porque conhecem, né? Porque daqui a um mês começa o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato difícil. Difícil. Então, se ele conseguir fazer campanha em casa e um pouco fora... Porque qual é a grande virtude do Grêmio? Jogar da mesma forma dentro e fora, dentro e fora. Isso aí no Inter vai demorar ainda para atingir. Mas dentro desse processo que hoje o Grêmio alcançou esse patamar de jogar bem fora e bem em casa, não tem diferença nas atuações do Grêmio, nós não podemos esquecer que há 3, 4 anos o Grêmio tinha uma campanha quase que perfeita em casa e ganhava 1 ou 2 jogos no ano fora, né? E ainda no Campeonato assim Brasileiro. Libertadores. E ainda assim disputava uma Libertadores. Então, acredito que passa por esse processo esses números que o Odair está conseguindo. Um bom aproveitamento em casa para depois melhorar a estrutura fora de casa também. Isso, né? Tem um outro efeito que eu acho muito relevante, né? Eu critiquei muito a contratação do Guto Ferreira, né? Porque eu acho que não seria solução naquele momento. O Odair eu não critiquei. Eu sempre disse uma coisa: eu temo, quanto à grandeza do Odair, de enfrentar uma eventual crise que decorre de uma sucessão de derrotas. Em cima disso que o REC falou. Ora, se ele tem esses números favoráveis a ele, porque as piores crises vêm das derrotas em casa. Mas vai, né? Torcedor não admite. E ele vai conseguir, mesmo que não tenha toda aquela força e tradição, mas aí ele consegue contornar a eventual crise resultante de uma sequência de derrotas que obviamente vai ter, né? É um campeonato mais difícil, é um campeonato onde outros estão mais preparados, então nós vamos enfrentar 2, 3 derrotas. E ele tem, esse handicap que ele tem é um handicap favorável a ele, que lhe dá força e instrumentos para enfrentar a crise e poder superá-la. Porque aqui o que tem nessa estatística? Tem jogo contra Palmeiras, tem jogo contra Fluminense. Sim, não são só... Então não é só baba. Não é só o jogo de ontem. Não é só o jogo de ontem. Por isso que eu disse, eu vou tirar o jogo de ontem, senão parece que ele estava em cima de um resultado. Então, eu quero lhe perguntar o seguinte: em termos de clube, o senhor acha que é momentânea a distância que o Grêmio tem para com o Internacional? É apenas momentâneo? Ou já há uma dificuldade até de combater o Grêmio em estrutura e tudo mais? Não só pelas vendas mais recentes que... Não, eu acho que sim. Tá? Em reconhecendo isso, eu não estou, né, desfazendo o meu clube do coração, que é o Internacional. Até porque há bem pouco tempo atrás havia um distanciamento, né, quilométrico entre o Internacional e o Grêmio.
era quilométrico, né? O Internacional vivia no outro mundo, né? O Inter era referência em tudo, quase. Em tudo. Nós, né, colorados, conseguimos destruir esse nosso patrimônio, que era a construção dessa pujança do Internacional. E o Grêmio retomou isso, graças à figura do presidente, um deles, ele é o maior responsável. Eu me lembro que no começo da gestão do Romildo, né, a Rádio Grenal me ligou, um repórter da Rádio Grenal, eu torci, estavam contratações do Grêmio, quem é que o senhor gostaria que tem no Grêmio que tivesse no Internacional? Eu digo, o presidente, Romildo Bolzano. Não, o senhor está brincando? Eu digo, não, porque nós estamos saindo de uma gestão péssima, vamos começar com uma gestão que para mim é temerária, porque o presidente do clube não tem a firmeza necessária e as condições necessárias para dirigir o clube nesse momento. Então, eu conheço o Romildo de outras passagens, né? E acho um sujeito honesto, é um sujeito idôneo, é um sujeito que tem capacidade política e é um sujeito que tem firmeza. Tudo isso ele está demonstrando. E o Grêmio está resgatando. Olha que ele pegou um clube com um rombo financeiro, com dificuldades enormes de estádio, né, com aquela, mesmo com todo o respeito que eu tenho ao Dr. Fábio, mas assim, esse segundo momento do Dr. Fábio não foi, né, o mais gastou 80 milhões em alvissareiro em termos de... E o Romildo está conseguindo fazer bem, está conseguindo fazer muito bem. E primeira coisa que ele está conseguindo fazer, dar respeitabilidade ao clube dele, interna e externamente, que é um caminho inverso ao que está acontecendo hoje no Internacional. Qual é a notícia estampada hoje nos jornais com relação ao Internacional? Ministério Público reconhece que houve irregularidades na gestão financeira do Internacional e pretende aprofundar as investigações para chegar no futebol, né? Inclusive, tem um texto meu que está num blog jurídico aí que eu escrevo toda semana, né? E onde eu digo o seguinte, olha, tomara que isso sirva para alguma coisa. Para acabar, por exemplo, com os Santos de Barro, que foram construídos como mitos ao longo da história do Internacional. E faço um desafio ao torcedor e à imprensa desportiva. Eles olha, peguem o nome a maior referência no futebol do Internacional e façam um rol, colocando ao lado quantos jogadores ele contratou, essa pessoa contratou, nas categorias de base e na categoria principal, no profissional. Coloquem ao lado salário de ingresso e como foi a saída, né? A transação, não é salário, mas a transação de ingresso e a transação da saída, considerando que muitos foram gratuitos a saída, né? Muitos foram para se livrar. Façam esse balanço e vejo qual é o número que nós temos e qual é o resultado financeiro que nós temos isso. Se ele é ou não, só por isso, eu não estou nem entrando em questões éticas ou questões de alguém tirar vantagem indevida, não sei, mas façam apenas isso para ver o tamanho do custo da lesão que o Internacional recebeu. Aí vem, ainda escrevo e digo isso, né? Eu digo, aí vem aquela desculpa de sempre, né? Mas dirigente sempre erra. É verdade. Eu fui dirigente e errei. Contratei um jogador que veio para cá gratuitamente, de graça, chamado Kavenaghi. Errei, porque veio aqui, foi bem na época que o Damião se afirmou. Foi, né? Né? Quando ele estourou ali, teve uma série de gols. E o Kavenaghi ficou sem efeito e foi embora do Internacional, acho que depois foi pro River, entende? E foi bem, ajudou o River a sair da Série B. E quanto é que custou o Kavenaghi pro Internacional? Zero, foi um empréstimo. Segundo que eu contratei, tá? Bolatti, tá? Que dizem, o Bolatti não jogou. Bom, Bolatti, primeiro, custou o que ele valia na época, tá? Porque era um jogador que tinha passado pela seleção argentina, era um jogador que tinha, assim, era muito esperançoso o futebol dele. Fez gol de classificação da Argentina para a Copa. Isso, e quando veio para cá, teve uma partida que ele acho que fez 2 ou 3 gols, né? Não era a posição dele, não era a função dele, fez 3 golaços. Então ele era muito esperançoso.
Eu sei por que o Bolatti não deu certo no Internacional. Por questões políticas. Claro, eu caí, ele havia sido contratado por mim, o Falcão gostava do jeito dele jogar, assim como gostava do Ricardo, Ricardo Goulart. O Ricardo Goulart, que está na China agora, né? E que foi também corrido do Internacional praticamente de graça, por questões políticas. Né? Então é isso. Então, assim, todo mundo erra, mas o Ricardo Goulart não foi porque o Inter tinha que pagar 1 milhão? Eu entrevistei a procuradora do Ricardo Goulart, que era procuradora, inclusive, e era 1 milhão para o Santo André e o Inter não quis pagar. Essa é a história que eu sei. Sim, mas quase de graça. Mas quanto é que 1 milhão para ficar com um jogador dessa? Quanto foi a transação dele para a China? Né? Então, o que eu quero dizer é isso. Errar, todo mundo erra. Eu errei. Vários erraram. Mas o erro tem que ser razoável. Entende? O erro tem que ser bom. Eu contratei, o cara não jogou, recuperei tanto dessa coisa. Né? Ele jogou algumas partidas, foi isso, todo mundo faz. Agora vamos mensurar, vamos colocar, listar. Isso é que eu peço que o Ministério Público faça. Faça isso para ver. E faça na categoria de base também, porque esse é o problema. Não que eu esteja aqui insinuando que alguém roubou, que alguém teve vantagem, mas tem algumas coisas éticas que têm que ser resgatadas no Internacional como regra inflexível. Parente de ex-presidente, de ex-diretor de futebol, de ex-vice-presidente de futebol, ou até mesmo ex-vice-presidente de futebol, ex-presidente, não pode, de uma hora para outra, terminou a gestão, ele cruza o portão e retorna no mesmo portão como representante de grupos, como representante de jogadores, empresário de jogadores, porque é óbvia a influência que ele tem. Então, esse tipo de anomalia nós temos que, de uma vez por toda, terminar no Internacional, que ninguém tenha mais coragem de fazer isso, porque foi a flexibilização nesse tipo de coisas que levou o Internacional à situação que hoje nós estamos enfrentando, uma investigação no Ministério Público. É até constrangedora. É muito constrangedor. Eu sempre digo, olha, uma coisa é tu botar aqui 1 milhão, eu pegar e me apropriar desse 1 milhão. Tu sabe qual é o valor do prejuízo que eu te causei. Tinha aqui, até olhando para ti, não vou falar 1 milhão, 100 reais. Tu bota aqui 100 reais teu, eu passo a mão em 100 reais. Tu vai dizer, pô, o doutor Sig me subtraiu 100 reais. Meu prejuízo é 100 reais. Agora, essa coisa do Internacional ter caído para a Série B do futebol, essa coisa do Internacional estar estampado nos jornais em todo o Brasil como sendo objeto de uma investigação do Ministério Público e que o Ministério Público cada vez encontra, né, mais linguiça no angu, é muito prejudicial à marca do Internacional, aos interesses do Internacional, e nenhum de nós pode estabelecer o que isso de fato representa em termos de prejuízo. E ainda assim tem que ser feito. Claro que tem que ser feito, é o que eu digo. Porque sempre se defendeu o contrário. Não, tem que preservar a instituição. O que é preservar a instituição? Economia interna. Preservar uma árvore podre, sabendo que não vai dar fruto. Ela vai cair. Não, e tu está gastando água, tentando botar terra, tentando amparar a árvore e não vai adiantar nada. É exatamente isso que eu digo. Não sou apaixonado pelo Internacional, sou responsável, não desejo mal nenhum para o Internacional. Mas essas coisas têm que ser apuradas para que não retornem, para que elas não se repitam. Porque o que aconteceu na gestão que nos levou ao rebaixamento foi o coroamento de vários procedimentos que eram repetidos ao longo de anos. E as prestações de contas eram aprovadas porque, eventualmente, o REC tinha maioria ocasional no Conselho, negociava com um grupo para ter maioria, dava cargo aqui, dava cargo ali. Ou era campeão da América, ou era campeão do mundo. Exatamente. Isso aí eu sempre, quem pegar o arquivo do Correio do Povo, onde eu escrevia, vai ver ali, eu botava a lista dos jogadores. Tu foi um dos que fizeste essa lista. Eram 300, se não me engano. Eu tinha essa lista atualizada, e até um amigo mandou, eu acho que ainda tem. Senão eu sei quem tem. É que ela continuou, né? Ela continuou. Sim, ela continuou, porque depois houve o retorno da cabeça do futebol e naquela ânsia de não cair, depois que foi dada a palavra que nós não cairíamos publicamente, né? Também muitas contratações, Agora, o que fazer a partir de agora? Eu sei que vocês tentaram uma reunião aí de oposições, e o que é oposição? Porque aqui com alguns, quando eu citei alguns nomes e fiz algumas coisas assim, mas aí é brabo, né? O fulano de tal na oposição, mas recém saiu da direção pífero, o outro, não sei o que, mas... Eu pertenço a um grupo que se chama I9, e reconheço, e em política é assim, que há vários motivos ou causas que levem alguém
a defender, a se colocar como oposição. Primeiro, não é oposição internacional, é oposição a uma eventual gestão. Pode ser desde uma batida da porta do estádio na cara para não deixar o sujeito entrar no estádio, até um fundamento maior. Os nossos fundamentos dizem respeito com uma visão que nós temos de administração de clube, não é? Que não está contemplada, não esteve contemplada nem na gestão passada e nem na atual gestão. Então é isso, né? Tanto que eu disse, olha, eu me manifestei sobre isso, acho que inclusive o REC me entrevistou, e eu disse, não me interessa nomes, quem estará nessa reunião, que eu quero saber qual é a pauta da reunião. Nós vamos discutir um programa para o Internacional. Até citou o Papaléu. Se não tiver programa... Se não tiver programa... Não tem sucesso. Quem está lá é o Roberto Cima, que amanhã ou depois pode estar morto, pode estar com AVC, pode estar com não sei o quê, pode estar assim, né, brigou com um amigo antigo, refez amizade com um amigo, o amigo é muito influente no Internacional. Isso tudo pode mudar, né? O que não muda é o que está escrito, é o programa que vai ser levado ao torcedor. Então, há várias razões, eu também entendo que há algumas pessoas que têm saído da gestão e agora são oposição. Bom, mas é um direito deles. Mas nós vamos discutir programa e não nomes. E a última coisa é que... Quer dizer, assim, não tem barreiras. Não tem barreiras, a barreira é o programa. Quando chegar na cláusula para discutir o seguinte, né, profissionalização do Internacional, a profissionalização tem que ser radical. E o sujeito diz assim, não, eu sou contra, então está indo no lugar errado. Não é aqui que tu tem que estar, né? Aqui, a nossa visão é que administrar o clube como está sendo administrado não é salutar para os interesses do clube. Então, isso é uma discussão de programa. Agora, se o sujeito é verde, amarelo, né, marrom, se ele pinta o cabelo de rosa, não sei o que, isso é detalhe, né? Porque o que interessa é o comprometimento dele com uma visão administrativa. Então, e eu só queria lembrar que assim, ó, essa oposição não é o Internacional, mas ela é necessária. Porque quem está na gestão, ele dispõe de cargos, que é a moeda de troca. E ele dá cargos para grupos políticos que têm representação no Conselho e obtém apoio no Conselho e fica muito mais difícil passar um candidato para ir para o pátio, né? Fica muito mais difícil evitar que algumas coisas aconteçam. Então, aqueles que não têm a mesma visão da atual direção, eles têm que tentar se juntar. Se não fizer isso, não vai funcionar. Não. E vou te dizer mais, tu vai te lembrar, uma reunião quando é que o Internacional deu um salto? Quando teve planejamento estratégico. Não, quando teve uma coisa chamada União das Oposições. Mas com planejamento. Éramos nós do Inter 2000, Fernando Carvalho, Papaléu e não sei o quê, por um lado. E o Império Otomano do outro. O Império Otomano do outro, né, que se dizia, né, o pessoal do Miranda, lá do Inter 2000, do outro lado. Quando nós resolvemos atuar junto como oposição, né, tinha ali uma interação, não sei o quê, quando nós resolvemos atuar junto, mas também, não interessa se eu gostava da casa do Miranda, ele não gostava da minha, se ele gostava do Lacher, ele não gostava da minha, mas o que interessava era o seguinte, nós temos que ter um procedimento democrático no clube com relação às eleições. O que nós precisamos? Eleições diretas, assim, assado. Vamos aprovar. Aprovava. Isso é que permitiu ao Internacional dar um salto muito grande. Então chegou o momento de fazer isso novamente. Eu concordo, porque agora não basta dizer que tem que existir profissionalismo. O mundo mudou, o mundo andou, a tecnologia é muito rápida e vale muito dinheiro. A organização vale dinheiro. Um erro custa muito caro. A máquina vale dinheiro. Um erro custa uma fortuna. É verdade. Mas, vender bem os seus jogadores também, né? O Grêmio planejou vender bem os seus principais ativos. E se organizou para isso, né? Nessa leitura que o senhor fez agora do Conselho do Inter, o senhor acha que é possível, pelas divisões políticas internas, que a situação apresente 2 candidatos para que seja situação versus situação no pátio? Daqui a pouco o doutor Roberto Sigma responde, porque essa é uma pergunta que requer algum tempo, né? Poderemos ter, por exemplo, na sugestão de pergunta do Marcelo Medeiros versus José Aquino Flores de Camargo. Já voltamos. Bascaria é a melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. Eu faço um rachide quando vou lá com o Dr. Sigma e o Dr. Sigma entra no rachide e coloca um vinho bom daí, porque o Dr. Sigma não bebe, entendeu?
Aí coloca um vinho bom. Uma garrafa pequena para ele. Uma garrafinha pequena, né? Começa tudo com o tapa, né? Com as entradas. O tapa é bom. Olha aqui, ó, Bascaria, localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria, na Comendador Caminha 324, em frente ao Parcão. Peça também em casa, 3061-6262, custo-benefício excelente, é o menor custo de Porto Alegre. Quer saber onde encontrar combustíveis de qualidade, promoções especiais, atendimento de primeira? Pergunta lá no Posto Boqueirão. Posto Boqueirão conta com a confiança da marca Ipiranga e tem os melhores serviços personalizados para o seu veículo, da troca de óleo até aspiração de tapetes estofados, calibragem e verificação de 15 itens, sem pagar a mais por isso. Confira também loja de conveniência com espaço agradável para seu lanche ou cafezinho. E a Beer Cave, que é um freezer que é uma verdadeira caverna com as melhores bebidas. E atenção, clientes do Posto Boqueirão, segue o desafio. Responda a pergunta e seja contemplado com uma surpresa incrível. Qual posto que tem quilômetros de vantagens? Possui gasolina de qualidade. Atendimento personalizado? Posto Boqueirão. Fica em Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP e também em frente ao campus da Oubra. Doutor Sigma, ficou a pergunta do Maurício no ar aí pro senhor, depois eu já tenho outra engatilhada aqui, mas não vou deixar. Fazer uma de cada vez. Eu vou fazer uma pergunta, vou fazer uma brincadeira com o Maurício. Essa é uma pergunta boa de fazer no Posto Ipiranga, porque tinha uma brincadeira lá no Internacional. Era o apelido do Fernando Carvalho. Pergunta lá no Vamos perguntar lá no Posto Ipiranga. Vamos perguntar ali no Boqueirão, então. Mas assim, ó, de Deus, eu conheço, nessa hipótese que tu colocasse, né, em termos de artimanha, de engenhocas e engenharias, né, para tentar enganar a vontade do torcedor, tudo é possível e tudo nós já vimos, né? Tu colocasse uma hipótese que envolve duas pessoas. Uma delas eu conheço muito, que é o desembargador Aquino. Desembargador, ex-presidente do Tribunal de Justiça, ex-presidente da Júris. É um homem que... Foi governador, né, em razão do exercício do cargo. Então é um homem que tenho amizade com ele, mas antes de tudo eu sou admirador pela sua retidão, pela sua honra e pela sua idoneidade. E não acredito que o doutor Aquino, meu amigo Aquino, se prestaria a um papel desses que ficaria ridículo, porque ele é visível a todos, entende? E isso acontece no outro dia, vocês estão comentando, o REC está lá na rádio dizendo o seguinte: olha, isso é uma chapa é uma barriga de aluguel, isso aí é uma chapa para ludibriar, é uma chapa para enganar, para não deixar a oposição ir para o pátio. Não, o que o torcedor do Internacional quer é que vá um candidato da situação e um candidato da oposição. O melhor que a situação tiver e o melhor que a oposição tiver. Nós temos um compromisso, nós vamos fazer uma pesquisa entre os associados do Internacional, dentre todos os nomes muito qualificados que a oposição tem, que tiver mais penetração na opinião pública, vai para o pátio, coloca suas ideias e o associado escolhe. Nós não podemos manipular a vontade da massa como se fosse um brinquedo. A vontade do povo, a verdade das urnas. Se a gente não respeita, dá encrenca, é ruim. O Inter venceu o Cianorte por 2-0 no Beira-Rio, abriu uma vantagem na terceira fase da Copa do Brasil. Gols de Iago, lateral goleador, hein? E Edenilson. O Edenilson também fazendo gols em sequência, né? Fez contra o Remo e fez contra o Cianorte. O Odair, como eu já destaquei, tem 100% de aproveitamento no Beira-Rio. 8 jogos, 8 vitórias, 18 gols marcados e apenas 2 sofridos. Eu citei Fluminense num ano, citei Palmeiras no outro, mas o Maurício cita todos os jogos. Os jogos, a lista completa. Em agosto de 15, ganhou do Fluminense 1-0. Em 17, na Copa do Brasil, ganhou do Palmeiras 2-1. Ainda em 17, no final do ano, ganhou do Guarani por 2-0. Aí tem os jogos desse ano. 1-0 contra o Veranópolis, 3-0 contra o Avenida, 4-0 com o São José, 3-1 no Juventude e 2-0 no Cianorte. Grêmio treinou pela manhã, visando partida contra o Juventude, domingo em Caxias. Volante Arthur treinou, mas ficará de fora. Segundo o Renato, o jogador ainda não tem condições ideais de atuar. Até por ser um jogo decisivo e ele não ter jogado nenhuma partida na temporada, dá para entender. Mas uma hora ele vai ter que voltar. Eu levaria nem que fosse para o banco de reservas. Luan com problema na coxa direita e Madison com problema no adutor são dúvidas para a partida do Luan. Inclusive, terminou já a ressonância magnética. Direção gremista analisa a possibilidade de contratar Rossi, atacante com passagens por Goiás, e Chapecoense está de saída do futebol chinês. Aliás, já saiu. Ontem na Taça Libertadores da América,
Olha que resultado, né? Mas também jogar em Cusco não dá, né? Real Garcilaso 2-0 no Santos. Deportivo Lara 1-0 no Independiente. Esse, quem sabe, seja o resultado mais surpreendente, que esse Lara não joga nada, né? E não tem altitude lá na Venezuela. Santa Fé e Emelec 1-1, resultado normal. Alianza e Boca, eu vi um pedaço. Olha, tudo podia ter acontecido aqui. 0-0 ficou de bom tamanho. E o Júnior Barranquilla tomou 3-0 do Palmeiras lá na Colômbia. No entanto, perdeu um jogador a 8 minutos do primeiro tempo, que facilitou a vida do Verdão. Já voltamos. Muito bem. Doutor, também o João Patrício, não citei aqui, também tem vontade de ser candidato à presidência do Internacional, mas aí haveria uma dificuldade maior, porque ele compõe um conselho de gestão, que vai virar conselho de administração, dependendo da vontade do movimento de vocês, né? Isso, é verdade. Que daí seriam 5 eleitos. Eleitos, seriam todos eleitos, é verdade. Todos. Tá, mas como é que vai funcionar isso na prática, doutor? A consulta popular. Primeiro, vocês vão fazer o plano de governo. Não, por uma experiência que nós já passamos, né, nós estamos trabalhando com vários grupos dentro do movimento na questão do futebol, a questão do gigantinho, a questão das finanças, a questão do marketing, enfim, todas as categorias de base, todas as áreas para preparar pessoas, né, que pessoas conheçam de fato a realidade do Internacional e não venham conhecer no dia que tomam posse, né? Então esse é, assim, digamos, um aspecto organizacional interno, né? Do ponto de vista da participação popular, nós pretendemos que no debate eleitoral isso venha à tona. Tem um primeiro momento que esse debate se dá em razão da eleição do Conselho. Hoje, pelas regras atuais, os 2 mais votados, né, eles vão para o pátio, passando pela cláusula de barreira, eles vão para o pátio e lá o associado vai escolher entre um e outro candidato, né? Justamente pela pergunta que tu me fez antes, há uma emenda, né, que foi apresentada, que não sei como é que vai ser a tramitação dela, não tenho essa informação, mas há pessoas no meu movimento que cuidam muito disso, né? Há uma emenda que estabelece a possibilidade de 3 candidatos irem para o pátio, porque essa seria a forma mais democrática, porque ela evita isso que tu está falando. O acerto. Exatamente, né? Exatamente. Senão, na hora de votar, o cara diz assim, esse aqui já tem os votos suficientes, vota nesse aqui. É, isso aí. Para evitar que ele Exatamente, exatamente. Que isso já foi feito muito, né? Muito. Até o senhor já deve ter participado de algum chucho desses aí. Não participei de nada. Sou um cara muito irrelevante lá na história internacional. Bom, doutor, essa pesquisa popular que vocês pretendem fazer pelo Inove, já existe algum prazo para que isso aconteça? Não, na realidade a pesquisa, nós vamos fazer uma pesquisa interna no Inove, até nós já temos uma pesquisa, aquele grupo Coração Colorado nós já havíamos feito, mas o compromisso que eu ao menos desejo desse grupo que se reúne agora sobre o manto da oposição é que se eventualmente, né, tivermos candidato à presidência, que esse candidato seja definido a partir de uma pesquisa contratada profissionalmente por profissionais sérios, né, no grupo de associados do Internacional. Na reunião geral sai um candidato de todos. Isso. Essa é a ideia, senão não teria sentido. É. Só que como são 5 candidatos, daqui a pouco vai um de cada movimento e um na cabeça. Pode ser. É uma boa, estou dando uma boa... Tá dando a ideia para a composição. Vamos aprofundar isso aí na pizzaria. Lá na Vascaria tudo acontece. Até às 19 horas. Obrigado, doutor Sigo. Obrigado, Obrigado, Maurício. eu que agradeço. Boa tarde.